Já namorava ou já escrevia a alguém nesse tempo? Desculpa lá. Namorava com a minha mulher que é hoje. Desculpa lá, estou um bocado rouco. Isso é uma mudança de ambiente, não é? E depois é a minha esposa, namorava com a minha esposa que é hoje. E escreviam-se? Escrevíamos. Todas as semanas havia carta. Carta por cima, carta por baixo. E tudo bem. Eu tinha um irmão mais velho, de quem eu gosto muito, o meu irmão Zé, e escrevia muito para ele, que era meu pai, escrevia muito à minha mãe, e escrevia muito à minha namorada, à minha esposa, e mais os meus filhos. Meus pais, irmãos e mais amigos. A quem escrevia? Escrevia às madrinhas de guerra pronto, para passar o tempo, digamos assim. Havia um indivíduo que dava, olha, tenho lá a minha prima, dava a direção dela, depois havia outro, depois outras que a gente conhecia, outros, enfim. Eu, por exemplo, recordo-me que escrevi, correspondi-me com uma rapariga que era do Fundão, da Beira Baixa, ainda lá tenho a direção dela na capa de um livro que eu tinha nessa altura, que é um livro até do Código de Condução, da Escola de Condução. E escrevi-me alguns tempos com ela e coisa. Depois, às tantas, passava-se a declaração de amor, mas algumas aceitavam, outras não aceitavam. As que aceitavam, não sei se algumas vingaram, se não vingaram. Comigo não, pronto, não resultou nada. E os assuntos nas cartas eram diferentes, então, entre a madrinha? Sim. Muito diferentes. Uma coisa falava-se, minha querida, o amor e tal, e na outra, enquanto na outra não. A madrinha, isto, a madrinha aquilo, passa-se isto, passa-se aquilo, uma coisa mais leve. Porque o genro dela é meu irmão e já tinha estado também em Moçambique. E como é que tinha encontrado a sua madrinha de guerra? Escrevi-lhe lá, perguntando se ela queria ser minha madrinha, se pedia e queria ser minha madrinha de guerra. Ela aceitou e foi a minha madrinha de guerra enquanto lá esteve e já morreu. E qual era a importância então dessas cartas? Era sempre bom para aliviar o que se fala hoje em stress. Naquela altura ninguém falava nisso, nem sabiam o que era. Ainda hoje estou a perceber o que é o stress. Dizem que é andar muito atarefado, andar não sei o quê, não sei quanto. Era saber basicamente o que se passava na nossa terra, porque não havia um desenvolvimento tão grande como há hoje. Saber notícias, saber se os nossos familiares estavam bem, se eles se nos preocupavam connosco. E ao mesmo tempo era matar aqueles momentos mais mortos, sem trabalho, no teatro de operações, que não havia nada para fazer, não é? A importância era um estímulo, a gente estávamos sempre à espera de que chegasse o correio para ter notícias de alguém, pronto, vivíamos isolados, estávamos ansiosos, era como se estivéssemos à espera de cartas da nossa família, não é? Portanto, dava alegria, assim que chegava ao correio, corríamos todos à procura de se havia ou não havia correspondência. Porquê? Ficava inteirado naquilo que se passava na nossa terra, na nossa freguesia, na nossa mocidade, nas nossas raparigas, nos nossos colegas. É isso. Olha, as cartas para mim tinham muito valor. Não só as cartas que eu escrevia, como aquelas que eu recebia. Normalmente as cartas viriam num avião, num PV2, e eram atiradas cá para baixo. E houve uma altura que nós, em Vista Alegre, estávamos numa escola que tinha sido bombardeada. Destruída. Naquela altura não havia bombardeamento, era uma destruição autêntica, não é? Porque se ali os pretos destruíam tudo. Na altura, chamados terroristas, destruíam tudo. E acontece de que as cartas, quando vinham, e um pacote de cartas um dia, caiu com o saco, a velocidade que o avião levava, caiu em cima dessa casa que estava desfeita. E acontece daquilo o seguinte, aquilo, eu até vinha lá uma encomenda para mim, que a minha mulher me tinha mandado, e ficou tudo praticamente destruído, só as cartas é que se leram, o resto ficou todo destruído. Mas era um dia muito grande para nós, quando recebíamos a nossa correspondência dos nossos familiares, da nossa namorada, estou a falar no singular, não no plural, só tinha uma. De maneira que era um dia muito feliz para nós. Essas cartas
por vezes eram lidas 1, 2, 3 e às vezes 4 e 5 vezes. De maneira que era muito engraçado, era muito engraçado. Era um dia de reflexão para nós. O correio ia de avião. Um certo domingo de manhã esperávamos por o comer e não era o comer, era o correio, e a ser lançado de paraquedas, o correio ficou-nos pendurado numa árvore. Nós todos aflitos, o correio das namoradas e das madrinhas de guerra nessa árvore, mas conseguimos então tirar o correio e com as cartas das namoradas e das madrinhas de guerra e de pais e mães e assim, né? E recebia correio de quem, então? Das namoradas, porque era mais que uma, nenhuma sabia uma da outra, e dos pais e amigos, recebíamos esse correio lá. Madrinhas de guerra? Sim, também tinha madrinhas de guerra que ajudavam a passar o tempo também. A todas prometíamos casamento, não casávamos com nenhuma. E qual era a importância dessas cartas? Era o que nos ia dar um pouco de alegria, e depois para preenchermos um bocado o nosso tempo que não tínhamos assim que fazer, escrevermos para essas pessoas e contarmos onde estavam. Por acaso, onde nós estávamos, não podíamos dizer onde estávamos. Só, o título da carta só dizia assim: algures no norte de Angola. Ninguém sabia onde nós estávamos. Aquilo era um código, havia um código que existia, que esse código, então, as cartas levavam um código e ia ter connosco, mesmo, não é? A gente ali vimos uns aos outros e vimos mato e ao regime militar. E as cartas ajudam-nos, conformam-nos mais, vamos sabendo as notícias da terra, vamos, prontos. E depois houve-se a minha rapariga, a minha namorada também me escreveu e tal. E havia alguns mais abertos e tal, e até liam. E pronto, isso animava realmente. Animava um bocado a gente saber que estava tudo bem, tudo de saúde e que estava tudo a correr bem. Sabíamos quem morria e quem nascia também. E isso era importante, era mesmo importante. O episódio que me marcou em particular foi o falecimento desse meu colega, que realmente fomos atacados eles foram atacados numa picada e realmente esse meu colega veio a falecer. Eu estava doente, estava com anginas e entretanto era preciso realmente ir a uma arma que nós temos muito eficaz, que era a bazuca. Automaticamente não havia ninguém, não havia condutor nenhum que realmente fosse com o jipe e com a bazuca. Eu, redoente como estava, que realmente fui sempre um mártir em anginas, eu automaticamente fardei-me, peguei no meu jipe, pus a minha jeiteira em cima dos joelhos dentro do jipe e lá fomos com a bazuca e tentámos realmente resolver a situação.
Mas quando passámos realmente pelo jipe, do jipe desse meu colega que vinha já a caminho do acordelamento, em que praticamente já vinha falecido, portanto já não houve mais nada. Esse foi até um episódio que me marcou, não só por ser uma pessoa muito minha amiga, e eu era uma pessoa que até me tratava por irmão. E isso marcou-me bastante. No dia 20 de maio de 73, em que morreu um paraquedista, morreram 3, mas morreu um paraquedista à minha frente, aí a 5, 6 metros, que era como se fosse meu irmão. E é isso que me perturba a cabeça hoje em dia. Porquê? Dizem-se que os amigos que se conhecem no hospital e na prisão, mas não é só no hospital nem na prisão, mas é no mato, onde nós andávamos, que de facto a gente dividia tudo o que era nosso. Dividíamos meio papo seco para cada um, ou meio cantil de água. A amizade era tanto e tão íntima que nós considerávamos mesmo como irmãos. Aquilo marcou-me bastante e não calculam como é que eu tenho sofrido estes 34 anos a pensar nele. Foi muito mal, passámos muitos sacrifícios, sofremos bastante, fome, sede, várias coisas, não é? Picadelas de mosquitos, de cobras, inclusive de cobras, febres, temos a febre, uma febrezita que é o paludismo, que se chama paludismo, isso tudo dá um trauma na própria pessoa quando chega aqui, mais tarde, não é de princípio que se dá esses sintomas, é mais tarde. Vimos algumas vezes o perigo. Eu, por exemplo, tive uma vez numa ronda de noite, numa ronda à piada, a pé, não andávamos com o jipe, vi a morte à frente dos olhos, mas alguém nos pôs a mão, disse não é a hora agora, vocês não morrem agora. Andámos num bairro de mulheres, pronto, e então aquilo era só ruazinhas apertadinhas. Quando nós demos por ela, estávamos cercados, éramos 4, estávamos cercados, encostaram-nos a uma parede. Essa parede apontaram-nos uma arma. Nós ficámos ali, peito aberto, e nós naquele momento olhámos para alguém e dissemos, epá, tem que nos salvar daqui. Quem é que nos salvou daí? Foi uma outra ronda da polícia, da PSP, com aqueles cães polícias, que eles viram, e então, para não irem lá, porque podiam eles matá-los a eles e a nós, mandaram o cão. E o cão, eles ao verem o cão, fugiram e deixaram-nos, e passou a morte, não quis nada naquela altura connosco. Foi um caso desses assim, mas assim, casos assim mesmo graves. Tivemos alguns, me custou um bocado, por exemplo, quando nós fazíamos funerais, porque nós, Polícia Militar, tínhamos que fazer a guarda de honra aos militares, que embarcavam nos barcos para vir para Portugal, chamava-se para a metrópole. Os militares geralmente eram postos em câmaras frigoríficas, e depois, quando havia embarques para cá, iam-nos buscar as câmaras frigoríficas e eram postos nos barcos para vir para cá para as famílias. Isso praticamente, geralmente era feito de noite, para que a população não se apercebesse de que, olha, vão 10, 15, 20 urnas para Portugal, foram portugueses que morreram aqui. Não, da noite ninguém sabia quantos é que iam. E isso era prestado então às tais chamadas guardas de honra, aos militares, colegas nossos. Quando via chegar algum dos colegas mortos lá, impressionava, não era? Era uma sombra assim um bocadinho esquisita. Como recordações tristes, aquelas emboscadas e aqueles sonhos malucos e aquela ansiedade de estar sempre com medo, amanhã vai para o mato e já não volta, né? Isso eram os nossos passos, e a nossa ideia principal é sempre aquela: será que eu hoje passei, mas amanhã passarei, amanhã escaparei, né? Porque aquilo era duro. Em 24 meses, que lá estive 25, ter 23 emboscadas em todos, haver mortos e feridos ali com fartura, um homem está sempre a pensar que onde é que me chega para a porta. Hoje, presentemente, parece-me que ando sempre revoltado, nada está bem comigo, nada. Tenho às vezes repentes, há momentos em que a gente não controla. Não armar-se em herói, não é necessário. Não é necessário armar-se em herói. É cumprir a regra, aquilo que o comandante nos determina, e pouco mais. Depois vai da mentalidade de cada um, comportamento de cada um,
com o pessoal negro. Quais são hoje as relações com os antigos companheiros? Mantém relações? Olha, é muito complicado. É complicado porque quando se vê um companheiro de guerra, de armas, seja ele de que ramo for, é um companheiro de guerra. Esse companheiro de guerra também esteve lá com os mesmos ideais que eu tive. Portanto, nós fomos lá só para que não fôssemos foragidos já à nossa mãe pátria. Hoje já não há mãe pátria. Já se vê uma bandeira nacional aí para o chão, já se vê uma bandeira nacional pendurada em qualquer lado. Isso para mim frustra-me bastante, na medida que eu sempre honrei a bandeira nacional. A bandeira das esquinas sempre foi honrada. Mas os tempos também mudaram e o que é que se sabe fazer? É os tempos que mudam. São boas. A gente dá-se todos, encontramos, confraternizamos uma vez por ano. Eu com a minha companhia. Poucos morreram. É capaz de haver em 162 homens que nós éramos a nossa companhia. Talvez tenham morrido uns 10, 12. O resto está tudo vivo. Está tudo bem de saúde. Pelo menos aparecem, comem bem, bebem bem. E a gente confraternizamos uma vez por ano. Do melhor que há. Do melhor que há. Nós reunimos sempre todos os segundos sábados de novembro. Há uns 15 anos para cá, reunimos. Normalmente é no norte, outras vezes é mais aqui no centro, porque a nossa companhia era mais aqui no centro do país. Reunimos na meia-ilhada, onde temos a nossa missa, vamos rezar pelos nossos amigos e colegas que já estão, não morreram lá, outros já morreram cá. Rezamos por eles, vamos ao cemitério com um raminho de flores, com um buquê, uma coisa muito bonita. E depois no final é o almoço, e ao meio do almoço é os nossos discursos, aqui que nós passamos, conversamos bastante, temos mais tempo a conversar do que propriamente a comer. Ainda agora, há 2 meses, tivemos num almoço todos juntos, eu e a minha mulher e eles, continuámos a falar da guerra, daqueles bons e maus tempos, pecados que lá passaram, sim, a recordar. Temos o dia da unidade, o dia do batalhão, que este ano juntou lá perto de 100 mil pessoas, 100 mil paraquedistas, no dia 23 de maio, que é o dia da Casa-Mãe, que é sempre aquele dia religioso, que a gente, o mais novo ou o mais velho, a gente cumprimenta, faz uma festa, e é uma união, o paraquedismo é uma união. Quando a gente os vê, dá-nos vontade de dar um abraço e chorar, não é? Porque houve muitos que não vieram. E do que se fala? O que se faz nesses almoços? A primeira coisa é já estás velho, já estás rujo, já estás careca, estás mais barrigudo, já trazes os netos e é isso que se fala. Em geral fala-se um bocadito do passado, fala-se um bocado de tudo, mas mais aquele convívio é muito forte, a gente está sempre a recordar e temos sempre, já aparece a família, uns trazem netos, outros trazem já bisnetos, aquela coisa toda, e a gente já gosta de, pronto, faz conta que é uma família. É uma família. E porquê é que é importante a família participar a esses convívios? Primeiro para que nós não deixemos morrer a ligação que há entre uns e outros. Segundo, para que eles saibam aquilo que nós fomos, o grupo que nós éramos e continuamos a ser, a aliança que há entre uns e outros, que foi isso que mais nos uniu ao partirmos de Lisboa. Nós somos um grupo, temos que formarmos um grupo, formarmos uma companhia,
é uma só pessoa, um só grupo, e daqui o que um tiver, o outro tem, se for preciso repartir, tem que se repartir. E isso, ainda é isso hoje que nós sentimos e que nós lutamos e que nós fazemos por conservar isso e transmitir aos nossos vindores essa grande amizade, esse grande aperto que há entre nós. E porquê é que é importante trazer também a família consigo, nesses almoços? É importante porque é o calor, damos calor uns aos outros, não é? É o calor da família. E porquê é que é importante a sua mulher assistir também a isso? Porque eu gosto. Gosto que ela assista. E porquê? Sabe dizer? Porque eu tenho amor, pronto. E deve ser também importante ela perceber certas coisas que não lhe consegue dizer, ou... Não, ela... Não há segredos entre a gente. Eu conto tudo. Não há assim coisas escondidas. Não, coisas maiores não há. Temos uma associação de veteranos de guerra do centro de Cantanhede, eu sou o presidente. Em 2001, no dia 1 de dezembro, fizemos o almoço, o primeiro almoço, com 22 pessoas. Em 2002 já apareceram 40 e poucos. Em 2004 já apareceram 60. Em 2005 e é que se pensou, pai, isto não pode continuar assim, só nos almoços e não fazemos nada. Então há que ir à Câmara pedirmos um monumento. Então falaram com um escultor e em 2004, 2005 fizeram um monumento. Foi feito, portanto, foi em 25 de julho de 2005 inaugurado. E hoje, como vê essa guerra? Isso deixa ao critério dos nossos políticos e dos políticos que têm passado após o primeiro governo do 25 de Abril até hoje, porque eles são políticos, mas são políticos há meia dúzia de tempo. Com certeza alguns, julgo eu, que ainda nem pensavam que era o 25 de Abril. Hoje tornam-se políticos já assim à força. Olha, para mim foi muito mal. Vejo-a muito mal porque ela não tinha razão nenhuma de existir. Aquela guerra não tinha razão de existir. Nós devíamos ter ido para lá para trabalhar, para ajudar a desenvolver aquilo, para preparar mais os indígenas, a raça, não é? Ajudá-los a desenvolver aquilo mais. Aquilo tem terreno excepcional, culturas que dão 3 vezes por ano, estrumes, nunca lá havia estrumes, nunca lá havia adubos, aquilo, havia fruta por todos os cantos. Todos os cantos havia fruta, aquilo era maravilhoso, simplesmente maravilhoso. E era isso que devíamos ter ido para lá, para tomar conta daquilo, e hoje éramos um país muito rico. Eu penso que essa guerra foi uma guerra sem pés nem cabeça. Foi uma guerra que deu origem da mocidade que estava aqui, que era uma mocidade bonita, uma mocidade linda, ficarem arruinados, com raparigas, com os seus pais a chorarem. Claro, isso tudo martiriza a pessoa, não é? E essa guerra, não achei uma guerra
fosse uma guerra clássica, mas não. Uma guerra que existe à espera uns dos outros. Onde é que sai? Quem é que morre hoje? Quem é que morre amanhã? A gente nunca sabe. Epá, isso é difícil responder a isso, porque aquilo eu acho que era sei lá, uma guerra mais de interesse. Morreu muita gente sem culpa nenhuma. Penso é que tudo se poderia ter evitado. Se quando nós, portugueses, fôssemos para Angola, começássemos a civilizá-los, a considerá-los como irmãos e como pessoas, e a dar-lhes cultura, tudo seria melhor para eles e para nós. Só o que eu penso. Mas infelizmente não foi assim. E depois nós seguíamos as pisadas uns dos outros, os exemplos uns dos outros, os maus exemplos uns dos outros, e assim foi até ter o desfecho que teve. Essa guerra não foi injusta, porque a gente andou lá a sofrer e depois no fim fizeram oferta daquilo. Não achei aquilo assim muito, o sacrifício que a gente lá tivemos, acho que foi mal emprego e tempo mal passado. A gente aprende a viver melhor, de maneira que aquilo era um paraíso para graduados. Era um paraíso para graduados, para o soldado não era. E as guerras são quase todas assim. Talvez não tenha cumprido com o meu dever, mas cumpri com aquilo que me mandaram cumprir, com aquilo que me obrigavam a cumprir. Porque eu e uma grande parte de nós, se não fôssemos obrigados, não íamos para lá voluntários, nem íamos fazer aquilo que fomos fazer. O que penso dessa guerra é que eu não sei o que andei lá a fazer. Nem eu nem os meus colegas. Nós não sabemos o que andámos lá a fazer. Fomos para lá para defender uma causa, talvez fosse as grandes herdades dos brancos que lá estavam, não é? Fomos tomar conta dessas grandes herdades, da apanha do café, da apanha do algodão, na Baixa do Cacém, na zona de Malange, que havia lá muito algodão, muitos brilhantes. Talvez foi isso que a gente foi guardar. Não foi andar lá, sei lá, a fazer isto ou aquilo, foi guardar aquilo que era dos outros. E depois viemos embora. E o que é que a gente fez? A gente agora interroga-se, o que é que eu estive aqui a fazer durante 2 anos e meio? Não sei, talvez a guardar propriedades de alguém muito rico, estava aqui assim, possivelmente tinha lá os seus empregados, talvez fosse isso. O nosso governo devia de olhar mais pelas pessoas que estiveram no ultramar, foram abandonados e estão esquecidos. Mesmo na questão da saúde, os nossos militares, os combatentes a nível nacional, eu não falo só por mim, mas a nível nacional alguns estão esquecidos, e se o nosso Estado, os nossos governos se serviram deles, jovens com 18, 19, 20 anos, lá que foi uma guerra dura, hoje havia que pelo menos dar uma subsistência de saúde, uma subsistência até de alimentar, para que eles possam ao menos terem um fim de vida condignos e que sejam portugueses, porque não são só os de agora que são os portugueses, são os heróis, os de Kosovo, os de Timor, os do Afeganistão não são os heróis foram os ultimamente, fomos defender aquilo que era nosso, que eram as nossas terras ultramarinas. Hoje não vamos para terras que a gente não sabe a quem é que elas pertencem. Realmente colegas meus mutilados, uns falta de braço, outros falta de perna, outros enfim, com o maior número possível de lesões, hoje irreparáveis, são eles que têm que pagar os seus próprios medicamentos,
são eles que têm que pagar os seus médicos psicólogos, são eles que têm que pagar os seus neurologistas, são eles que vão pagar isso tudo. Eu acho que é isso a maior injustiça do Estado português. Se lembrem dessas pessoas, que alguns não têm uma pensão sólida, de sustentação, de se governarem a eles, que eles arrastam as famílias também para a miséria, porque alguns até se autodestroem, porque não têm apoio nem técnicos de saúde que os acompanhem, e era esse pedido que eu pedi ao nosso Estado e aos nossos governantes, que olhassem mais para os veteranos de guerra de Angola, Moçambique, Guiné e Cabo Verde e Timor e os prisioneiros de guerra, toda essa malta que hoje sofrem aí tremendamente. Só quem não os conhece, só quem não os encontra nestes grandes encontros de veteranos é que não sabe o que é que se passa. E ainda hoje, ainda sonha com a guerra? Ainda lhe vem momentos assim à cabeça? Bom, olha, isso não me acontecia já há uns anos atrás. Não me acontecia. E neste momento está-me a acontecer. Há 20 anos atrás, aproximadamente, não me acontecia eu sonhar com essa situação. E eu hoje terei que procurar alguém, este alguém como será um psiquiatra ou será um médico de família que me indique alguém. Acordo bastante estremunhado ou a sonhar com aquela situação. E depois acordo, vejo que realmente não existe nada e enfim, viro-me para o outro lado e volto a adormecer. Só que na verdade isto marca as pessoas, sabe? Marca as pessoas. E sonha com o quê? Que aquilo que lá passei, é evidente, que aquilo que lá passei, os bons e os maus momentos também, mas normalmente é sempre os maus, nunca são os bons. Posso-vos dizer que ainda hoje vim do hospital da psiquiatria de Coimbra. E tem seguimento psicológico? Julgo eu que vou começar a ter agora. Nestes 34 anos acordei hoje porque o ambiente já não era bom, eu também sabia que não andava bem e fui, portanto, com uma consulta, fui à psiquiatria a Coimbra e vou ser acompanhado, não sei de que forma, mas vou ser acompanhado, vamos lá ver. Acho que é importante. Acho que sim. Ainda sonho muito com a guerra. Ainda estou a ver o Japão trabalhar, estou a ver o Japão a partir-se, estou a ver os jipes partidos que estavam no acampamento, estou a ver a gente a ir para o refeitório com as marmitas na mão, estou a ver, sei lá, diversas coisas assim parvalhadas. Algumas até nem nunca aconteceram, mas são imaginárias de sonho, sei lá. Às vezes ainda sonha que as passas e aquelas torturas que se faziam por lá, até algumas injustas que eu não gostava, mas às vezes, aqui sim, às vezes vem a ideia. Estou com 63 anos, fui para lá com 20 anos, e é claro, sonha-se, e vê-se os caminhos por onde nós estivemos, vê-se aquelas picadazinhas, a gente andar com aqueles corpos mortos numa esteira, 2 à frente, 2 atrás, é triste, andar uma noite inteira. Soube no capitão, que era um homem excepcional, que já conhecia Angola bem com os civis. Quando chegamos, ele formou a companhia e disse, lá, quando nos embarcámos em Luanda, disse-nos, nós não sabemos onde é o nosso quartel, vamos andando. Passámos à Pedra Verde e fomos então para o norte, onde aí encontrei alguns colegas cá de Cantanhede, mais velhos, de 60, 60 e 61. Chegámos a esse quartel, que era Muxalbando, e eles então, esse capitão disse-nos, é aqui que temos que cumprir o nosso dever. Claro, tivemos que cumprir 17 meses lá. Eu não sonho com a guerra, eu vou ver à internet todos os dias a guerra, que é diferente, quer dizer, vou à internet e vejo aquilo que se passou, aquilo que se passa, aquilo que a gente gostaria de fazer e que alguns não deixam, outros porque não querem, quer dizer, há muita coisa para dizer ainda.
tiros não acertaram na gente, felizmente, e de maneira que o temporal passou, até que nos viemos embora ao fim de 30 meses. Lembro-me também, quando cheguei, eu a Aveiro, vínhamos no comboio, de Lisboa para Aveiro, e acontece de que íamos na marcha e vi a minha mãe cá fora. Larguei a marcha, não quis saber mais nada. É isso que eu realmente gostava de exprimir, porque foi toda a verdade, toda a verdade. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agita, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é telecor, é pincel, base, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarela voadora, para-raio, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança.